A função de onda é um dos elementos mais importantes da física quântica. Ela representa o estado dos objetos quânticos. Na física, a palavra estado, ela indica a situação do objeto que a gente quer estudar, né? Nesse sentido, ela é parecida com o significado, né? Parecido com aquele que a gente usa na linguagem comum mesmo, né? Por exemplo, quando eu quero falar, sei lá, do estado de um apartamento, por exemplo, eu quero saber se ele é, eu vou falar se ele é um apartamento velho, se ele é novo, se ele é conservado ou não, né? E na física a gente usa a palavra estado num sentido parecido também, né? Só que a gente está falando então dos objetos da física, né? Então qual é a situação dos objetos da física, né? Dos objetos de interesse, nosso objeto de estudo. Mas acontece que para os objetos da física quântica, né, um átomo, por exemplo, as palavras elas não conseguem representar de forma precisa o estado do objeto, né? E a gente precisa usar então um elemento matemático para fazer isso, né? Esse elemento é a função de onda. Na verdade, a função de onda ela aparece num contexto mais específico, né? Quando a gente está estudando, por exemplo, a posição de um objeto da mecânica quântica, né? Quando a gente está preocupado com isso, com a posição dele, com o movimento do objeto. Um termo mais geral, né, para o estado quântico é vetor de estado, tá? Só que como a palavra função de onda nesse nome ficou mais famoso, nesse vídeo a gente vai usar a função de onda mesmo, tá? Mas tudo que eu falar aqui sobre função de onda vale também para vetor de estado. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica. Aqui a gente vai falar sobre física quântica, os seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Sempre que a gente vai falar de algum conceito da física quântica, né, como função de onda, por exemplo, né, é interessante tentar traçar um paralelo com a física clássica, né? Porque assim, os conceitos da física quântica são mais abstratos, né? Os da física clássica um pouco menos. Então, para facilitar o entendimento, é interessante sempre tentar comparar, né, os conceitos quânticos e clássicos quando isso é possível, né? Então, no caso, aqui a gente está querendo falar sobre a função de onda, que é o estado quântico, né? A gente pode pensar o que é um estado na física clássica, né? Vamos considerar a mecânica clássica, né? A mecânica newtoniana. Para isso, vamos imaginar o movimento de uma bola de basquete que foi arremessada por algum jogador, tá? Então, a gente quer estudar esse movimento. O que é o estado da bola? Para estudar esse movimento, a gente vai usar a teoria da mecânica clássica, né? O que é o estado da bola, então, segundo essa teoria, né? Segundo a mecânica clássica? O estado da bola ele vai ser composto por duas grandezas físicas, a posição da bola e uma coisa que a gente chama de momento linear, que no ensino médio a gente chama de quantidade de movimento, que é uma grandeza definida como a massa vezes a velocidade do objeto. Então, o estado da bola é composto por esse par, né? Posição e momento linear. Então, estudar o movimento da bola significa estudar essas grandezas, né, e a evolução delas, como é que elas evoluem no tempo, o que vai ser a posição daqui a alguns instantes e o que vai ser a velocidade da bola daqui a alguns instantes. Então, na física clássica, o estado ele é representado por grandezas físicas que são observáveis, que a gente consegue medir, tipo posição e momento linear, que é a velocidade vezes a massa, né? Agora, na física quântica, a coisa não funciona mais assim. O estado de um objeto quântico, tipo um átomo, um elétron, uma coisa assim, ele é representado por uma função de onda. E uma função de onda, ela é um objeto matemático mais abstrato. Então, na física quântica, é necessário você fazer uma conexão entre o estado, a teoria tem que fazer essa conexão, né, entre o estado dos objetos da mecânica quântica, né, que é a função de onda ou o vetor de estado, né, e as grandezas que a gente pode medir em laboratório, as grandezas que são observáveis. Por exemplo, né, no caso de um átomo, pode ser interessante medir a energia do átomo, ou medir a posição dele mesmo, né, ou medir o momento linear também. Existem essas grandezas na mecânica quântica. E aí, nesse caso, o que a função de onda vai entregar para a gente, né, é a informação de qual é a probabilidade de encontrar um determinado resultado de medida. Né? Por exemplo, se a gente estiver estudando a posição de um elétron, né, usando a função de onda, a gente consegue calcular qual que é a probabilidade de encontrar o elétron numa determinada posição. Isso é feito através de um dos postulados da mecânica quântica, né, que é a regra de Born, né? Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala em mais detalhes sobre a regra de Born. Então, usando a função de onda, a gente consegue calcular a probabilidade de encontrar um elétron numa determinada posição, né? Fazendo isso várias vezes, a gente consegue calcular, por exemplo, o valor médio da posição. E aí, com isso, a gente pode olhar para o estado quântico e analisar como é que vai ser a evolução temporal desse estado. Ou seja, né, calcular como é que esse estado muda no tempo, né, como é que ele varia no tempo. E aí, a mudança desse estado no tempo vai nos... Né, a gente consegue usar
Para fazer esse cálculo, né, para descobrir qual vai ser o estado num tempo futuro, a gente usa a equação de Schrödinger, que é um outro postulado da mecânica quântica. A gente tem um vídeo aqui também falando sobre a equação de Schrödinger que aparece aqui no card. Mas usando então a equação de Schrödinger e as condições iniciais, ou seu estado em algum instante de tempo, a gente consegue calcular o estado no instante futuro. E aí, com isso, a gente consegue calcular as probabilidades, né, de encontrar um átomo numa outra posição no instante de tempo posterior, né? E a mesma coisa para o valor médio dela e tal. Então, tudo que a gente quiser estudar sobre um objeto da mecânica quântica, né, e na física, geralmente, a gente está preocupado não só com o presente, mas a gente está preocupado também com o futuro, né? O que vai acontecer com esse objeto. Aí, a gente precisa de uma equação de evolução temporal que nos permita calcular qual é o estado do objeto no futuro, né? No caso da mecânica quântica, é a equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger ela se aplica às funções de onda, né? A solução dela é uma função de onda, e aí a gente, com isso, consegue calcular a função de onda no futuro e quais são as implicações disso, né? Assim, quais são os valores ou as probabilidades, né, de valores que as grandezas físicas podem assumir no futuro. Então, é para isso que serve a função de onda, né? Nesse vídeo a gente falou sobre a função de onda e fizemos uma comparação entre a função de onda e os estados da física clássica, né? Mais especificamente da mecânica clássica, né? Se você tem alguma dúvida sobre função de onda ou algum outro tópico de física quântica, né, deixa aqui nos comentários que a gente depois grava um vídeo respondendo suas perguntas.